deputado Eduardo Bolsonaro, por 3 minutos. Senhor presidente, eu, como alguns colegas aqui, também achava que poderia ser uma excelente oportunidade para o senhor Aristides pedir desculpas, mas pelo visto, como quem cala consente, ele de fato deve estar engajado a invadir aqui os gabinetes dos deputados, não só da bancada da bala, mas todos aqueles também ditos golpistas que vão votar a favor, como eles intitulam, que vão votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Devem estar preocupados com a sua boquinha que vai secar. Senhor presidente, eu coloquei no meu Instagram algumas que viria aqui e deixei aberto para algumas perguntas. E alguns internautas realmente fizeram algumas indagações. Por exemplo, Bruno Navarro. O que o senhor acha da ideia do deputado Jair Bolsonaro em liberar fuzis 762 para fazendeiros? Ou então, David Silveira. Por que após 13 anos do governo do PT, a reforma agrária não foi feita e o MST apenas arregimentou mais componentes? Eu complemento. É verdade, como o Lula disse, que o MST é o exército do PT? O senhor tem alguma informação com relação a isso? Os senhores realmente acham que podem fazer frente ao monopólio constitucional da força concedido ao Exército de Caxias, que é o Exército Brasileiro? E complemento aqui, senhor presidente. Eu fico muito triste em ver esse tipo de atitude e me lembra do tempo quando eu estava na ativa da polícia. E é exatamente do mesmo jeito. Vagabundo tá no meio dele, tá com aquela claque comprada lá no Palácio do Planalto, ele fala o que ele quiser. É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até para baixo, pode reclamar, senhor advogado. Eu falei alguma mentira? Isso é conduta de covarde. Não tem um pingo de vergonha na cara, fica engolindo seco. Fala aí agora a verdade. O senhor não acha que tem que invadir ou não os gabinetes dos deputados da bancada da bala? É uma pergunta. Ele é que falou, não foi eu que falei. Ele é que falou. Senhor advogado, o senhor... Presidente, o parlamentar tem direito à fala. Eu pedi que você recomposto meu tempo. Eu quero que assegure o tempo do parlamentar. E que ele fale dentro do regulamento. Não pode ter ofensa aqui, presidente. Mas eu não estou fazendo ofensa nenhuma. O parlamentar tem 1 minuto para a conclusão da sua... Pode falar, não tem problema. Complementando aqui, sem ofender, mas no dicionário Aurélio, a atitude covarde é essa, ué. Não tem outra. Complementando aqui, senhor presidente, se ele entende que é justo falar que nós parlamentares, não só da bancada da bala, mas outros aí que são contrários ao governo Dilma, se somos os responsáveis por fazer propagações de crime de ódio, ou se são os senhores que o fazem no momento desse, incitando a violência contra nós aqui, que nada falamos com relação à CONTAG. Deixar claro aqui, as minhas indagações são para o senhor Aristides. Eu gostaria que parte do tempo fosse concedida... Já foi reposto, está lá. Fosse concedido ao delegado Éder Mauro, porém, regimentalmente... Qual é o problema, Érica? Está com medo de quê? Só para complementar, presidente. Por favor, delegado, por favor, a palavra não está à sua disposição. A senhora está com medo de quê, se eu falar? A grupo de serviço, o senhor está no parlamento de respeito. Só um pouquinho. Criança toca de sexo! Quem é você? Ou você não tem um projeto pra isso? Criança toca de sexo! É uma vergonha pra vocês! Agora é covardia! Pra um bandido desse! Presidente, questão de ordem, presidente. Presidente. Isso é o quê, rapaz? Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Avisa lá. Presidente. O presidente, questão de ordem. Qual é o artigo, deputado? Artigo 3º e 4º do Código de Ética. Se ele respeitar... Formulo. O advogado tem que ficar quietinho aqui e falar com... Ele não pode falar com o parlamentar aqui, não. Presidente. O senhor não é parlamentar. Tá bom, tá bem. O advogado tem que falar com o cliente dele, respeitar parlamentar. Ele não pode falar com o parlamentar aqui, não. Ele não é parlamentar, ele é advogado dele. Se quiser tomar qualquer... E o deputado tem que falar dentro da hora do regimento. O advogado tem que ficar quietinho nessa casa. Falar com o cliente tem que falar na hora do regimento. Pessoal. Preciso. Não, o deputado fala na hora do regimento. O deputado fala na hora do regimento, presidente. Está sem condições Fala com o cliente, não conosco. Não conosco, o senhor fale com ele.
Presidente, está sendo desrespeitado o regimento. O senhor respeita que o senhor fala do seu cliente. Pessoal. Está sendo desrespeitado o regimento, presidente. Por favor. Fora da ordem, deputado. Eu gostaria... Preciso ler porque está uma reincidência. Pessoal. Para uma mãe de família... Eu não... Só um pouquinho. Delegado, por favor. Não está contribuindo. Eu não posso me... Isso é conduta de covarde. Não tem um pingo de vergonha na cara, fica engolindo seco. Fala aí agora a verdade. O senhor não acha que tem que invadir ou não os gabinetes dos deputados da bancada da bala? É uma pergunta. Ele é que falou, não foi eu que falei. Ele é que falou. Senhor advogado, o senhor... Presidente. O parlamentar tem direito à fala. Eu pedi que você recomposto meu tempo. Eu quero que assegure o tempo do parlamentar. E que ele fale dentro do regulamento. Não pode ter ofensa aqui, presidente. Mas eu não estou fazendo ofensa nenhuma. O parlamentar tem 1 minuto para a conclusão da sua... Pode falar, não tem problema. Complementando aqui, sem ofender, mas no dicionário Aurélio, a atitude covarde é essa, ué. Não tem outra. Complementando aqui, senhor presidente, se ele entende que é justo falar que nós parlamentares, não só da bancada da bala, mas outros aí que são contrários ao governo Dilma, se somos os responsáveis após 13 anos do governo do PT, a reforma agrária não foi feita e o MST apenas arregimentou mais componentes. Eu complemento. É verdade, como o Lula disse, que o MST é o exército do PT? O senhor tem alguma informação com relação a isso? Os senhores realmente acham que podem fazer frente ao monopólio constitucional da força concedido ao Exército de Caxias, que é o Exército Brasileiro? E complemento aqui, senhor presidente. Eu fico muito triste em ver esse tipo de atitude e me lembra do tempo quando eu estava na ativa da polícia. E é exatamente do mesmo jeito. Vagabundo tá no meio dele, tá com aquela claque comprada lá no Palácio do Planalto, ele fala o que ele quiser. É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até para baixo, pode reclamar, senhor advogado. Eu falei alguma mentira? Deputado Eduardo Bolsonaro por 3 minutos. Senhor presidente, eu, como alguns colegas aqui também, achava que poderia ser uma excelente oportunidade para o senhor Aristides pedir desculpas, mas pelo visto, como quem cala consente, ele de fato deve estar engajado a invadir aqui os gabinetes dos deputados, não só da bancada da bala, mas todos aqueles também ditos golpistas que vão votar a favor, como eles intitulam, que vão votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Devem estar preocupados com a sua boquinha que vai secar. Senhor presidente, eu coloquei no meu Instagram algumas que viria aqui e deixei aberto para algumas perguntas. E alguns internatas realmente fizeram algumas indagações. Por exemplo, Bruno Navarro. O que o senhor acha da ideia do deputado Jair Bolsonaro em liberar fuzis 762 para fazendeiros? Ou então, David Silveira, porque sabe por fazer propagações de crime de ódio, ou se são os senhores que o fazem no momento desse, incitando a violência contra nós aqui, que nada falamos com relação à CONTAG. Deixar claro aqui, as minhas indagações são para o senhor Aristides. Eu gostaria que parte do tempo fosse concedida... Já foi reposto, está lá. Fosse concedido ao delegado Éder Mauro, porém, regimentalmente... Qual é o problema, Érica? Está com medo de quê? Só para complementar, presidente. Por favor, delegado, por favor, a palavra não está à sua disposição. A senhora está com medo de quê, eu falar? A grupo de serviço, o senhor está no parlamento e de respeito. Quem é você? É, cachorro, agora o teatro. Só um pouquinho. Criança toca de sexo! Quem é você? Ou você não tem um projeto para isso? Criança toca de sexo! É uma vergonha para vocês! Agora é covardia! Para um bandido desse! Eu quero que você... Presidente, questão de ordem, presidente. Presidente. Isso é o quê, rapaz? Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Abrindo lá. Presidente. O presidente, questão de ordem. Qual é o artigo, deputado? Artigo 3º e 4º do Código de Ética. Se ele respeitar... Formulo... O advogado tem que ficar quietinho aqui e falar com... Ele não pode falar com o parlamentar aqui, não. Presidente. O senhor não é parlamentar. Tá bom, tá bem. O advogado tem que falar com